Porque existia uma vontade no coração de Deus que os homens carregassem a presença de Deus. Mas o povo que era chamado como povo de Deus levou empurrando com a barriga. Será que Davi aprendeu? Será que a gente aprendeu? Ou você continua pensando, não, se eu chegar e cantar o louvor que está na moda hoje, que está com milhões de visualizações no YouTube, tá tudo certo, Deus vai receber. Até na hora da adoração eu cantei assim, ó, esperando passar rápido para ver o Fantástico. Nosso Deus espera que nós façamos diferente. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas agora você não é mais ignorante. Você já aprendeu que para Deus você tem que fazer o melhor. Nós devemos fazer o melhor. E com Deus é sim, sim, não, não. E essa palavra é para mim. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1, diz assim. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Para aqui. Eu preciso que você saia desta bolha que ensinou a você que colocar a música da Shirley Carvalhais, a música do Matos Nascimento, e achar que isso é adoração. Não é, gente. Isso é uma expressão de adoração. E eu não estou falando mal deles, tá bom? Não estou falando mal, entenda. Mas isso é uma expressão de adoração. O problema é que a gente foi ensinado assim. E quando a gente entende que isso não tem a ver com adoração, na verdade tem a ver, mas não é o cerne da adoração, o princípio da adoração, o que Deus quer de nós, nós começamos a mudar a nossa mentalidade, e quando a nossa mentalidade muda, a estrutura e a base mudam, e a gente começa a conseguir discernir. Diga, eu vou discernir por estar em uma base sólida. Amém? Então eu quero que você observe comigo. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Aqui ele está se preparando para a adoração. Davi está se preparando para 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Aqui está falando sobre a tampa do propiciatório. É a tampa da arca, e ela era colocada sobre uma coroa, se chama coroa aquela parte. A arca era feita com 4 argolas, para que fossem colocadas alças, ok? Para que os homens pudessem carregar. As alças foram colocadas porque existia uma vontade no coração de Deus que os homens carregassem a presença de Deus. O que existia dentro da arca? 3 coisas. Quais eram? O cajado de Arão que floresceu, as tábuas de Moisés, os mandamentos, e o maná, a comida, o suprimento do Jeová Jireh, que desceu dos céus. Amém? Essas 3 coisas existiam lá. E eles estavam aprendendo que o tabernáculo, que Deus queria se mover no meio das pessoas, e Deus queria andar junto com as pessoas. Se as pessoas fossem para a esquerda, Deus queria ir para a esquerda. Se elas fossem para a direita, Deus queria ir para a direita. Se elas fossem em frente, Deus queria seguir em frente com elas. Deus queria estar no meio da congregação. Amém? Como Deus quer estar aqui no nosso meio, quem crê? E aí, aqui a gente se depara com o quê? O carroção. Foi assim que Deus fez a arca para ser conduzida? O que Deus queria? Que os homens, os filhos, a criação carregassem. Deus queria que os bois carregassem? Deus queria que fosse colocada a arca num carroção? Por que Deus colocou argolas na arca? Olha lá, as argolas. O boi consegue carregar a arca? Não consegue? Então ela não foi feita para isso. A carroça consegue pegar aqueles bastões ali? Então ela não foi feita para a carroça levar também, né? Quem Deus queria que levasse a arca? Bispo, por que você está repetindo tanto? Porque você precisa guardar isso, porque isso vai virar uma chave na sua mente. Diga, mente, em nome de Jesus, eu te ordeno que você se abra para a palavra de Deus. Amém. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante ao Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Ou seja, o worship estava pegando fogo aqui. O worship vem de adoração. Tinha música, tinha músicos, eles estavam tocando, dançando. Eles estavam fazendo melhor do que muito crente que vai na igreja e fala assim, ó. Que hora que acaba? Eles estavam dançando,
Eles estavam tocando, eles estavam gritando, eles estavam rejubilando, eles estavam se alegrando, mas faltava algo. Vamos ler? Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ali morreu Uzá, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Peraí, o povo estava no worship lindo, gente. O que estava errado que o adorador morreu? Ah, ele morreu porque os bois tropeçaram, a arca ia cair, ele segurou a arca para a arca não cair. Ah, Deus matou ele porque ele ia salvar a arca. Será? Quando os bois tropeçaram, a arca caiu, o propiciatório abriu e ele viu o que tinha dentro. E aí ele morreu porque ele viu o que tinha dentro. Será que foi só isso? Existia um povo que morreu porque olhou dentro. Mas aqui Deus deixa claro. Aliás, eu gosto dessa tradução que diz que ele foi irreverente. Ou seja, no barulho do worship, ele esqueceu da reverência. Vamos observar a palavra para a gente entender por que aconteceu isso. Vamos lá? Continua. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Se fosse para você ser um levita, qual levita você gostaria de ser na Bíblia? Moisés, quem mais? Asaf, quem mais? Davi. Uma criança gritou lá atrás, Davi! Geralmente o povo grita Davi, só que Davi não era levita, Davi era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Mas todo mundo, quando você fala de adoração no Antigo Testamento, quem é o cara principal da adoração? Não era Davi? Agora Davi, que é o cara principal da adoração, está parado, sentado de longe, olhando para a casa de Obed-Edom, porque eles mandaram a arca para a casa de Obed-Edom. Existe uma ironia nisso, né, irmão? Porque estava matando os outros, ele manda para a casa de Obed-Edom. Se tiver que matar, que eles que se explodam, né? Importante é não ser aqui, né? Melhor eles do que eu. Davi, muito esperto, está aqui observando e falando assim: se Deus matou Uzá e matar a galera de Obed-Edom, nem relo nela. Aí olha o que acontece. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. A palavra original não é abençoou, é prosperou. Ok? Agora veja, o Senhor o prosperou. O prosperou a ele e a toda a família. Por que Deus prosperou a casa de Obed-Edom e Uzá morreu? Davi está com medo e 3 meses ele fica observando. E agora? E disseram ao rei Davi: o Senhor tenha abençoado ou prosperado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Está falando o quê? Sobre bens. Deus abençoou no sentido de prosperidade. Tudo que Obed-Edom possui, a família toda, tudo que eles possuem tem se multiplicado, tem crescido. Olha que bênção, gente. Diga, eu quero a bênção na minha casa assim também. É só levar a arca para sua casa, irmão. Agora olha o que está acontecendo. E não é pegar uma arquinha que fizeram, tá bom? Não é isso não. Vamos ver o que é. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. O que mudou agora? Davi ficou 3 meses observando para saber como ele poderia levar a arca ou adorar a presença de Deus. Ele estava adorando com músicas, com danças, com tudo, tudo lindo. O worship estava completo, ou não? Não estava. O que estava faltando? A reverência? Uzá estava irreverente. De alguma forma o coração dele ficou irreverente. Os outros não morreram. Ele tocou na arca. Alguns estudos dizem que Uzá, a palavra Uzá quer dizer na força do braço. Talvez ele tocou na força dele, estava adorando na força dele, do jeito dele, talvez. Mas o contexto todo mostra o quê? Que ele perdeu a reverência. Os outros não morreram. Talvez eles estavam reverentes. O que estava faltando? Um sacrifício. Ou seja, desde aquela época, repita comigo bem alto, não existe adoração, worship, louvor verdadeiro sem sacrifício. Não existe. A primeira vez que a palavra adoração surge na Bíblia,
ela surge quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque. Ele fala, subirei, adorarei e voltarei. E o adorar de Abraão não tinha instrumentos musicais, não tinha música, tinha o quê? De um filho, o sacrifício do filho. Existia um altar que ele tinha que levantar para um sacrifício, escolhendo as melhores pedras, gastando tempo de atenção, e existia o próprio sacrifício que tinha que ser algo que custava. Por isso Deus pede a Abraão o filho dele, porque Abraão já tinha tudo e entregava tudo para Deus. Ele entregava dinheiro, entregava tudo. Mas a hora que o dinheiro não valeu mais e não custava mais para Abraão, ele pediu o que custava, o seu filho. Agora Davi, que é um rei, que sabe toda a história de Abraão, que sabe toda a história dos patriarcas, que sabe toda a história da lei, que sabe tudo, um homem de Deus, se empolga com a arca, sabe de toda a história que acabara de ocorrer com a arca, a gente vai voltar lá daqui a pouquinho, e ele prepara os melhores soldados, os melhores músicos, os melhores do louvor, e os melhores equipamentos, o melhor som, o melhor tudo, e bota todo mundo para adorar do melhor jeito. E o carro de boi era novo, com bois novos, mas não adiantou, porque ele esqueceu do principal, que não era a música, nem a cerimônia, nem a festa. Era o quê? O sacrifício. Ou seja, a reverência de fazer o que custa para Deus. Continuou dançando? Continuou cantando? Continuou adorando? Então nada disso estava errado, sim ou não? Não estava errado. Estava faltando. Estava incompleto. Agora Davi está completo. Ele anda quantos passos? E no sétimo, por que ele para e sacrifica? Porque o sétimo quer dizer descanso, observância, observação, adoração. Por que Deus manda a gente parar no sétimo dia e adorar a Deus? Adorar olhando e observando a natureza, observando a criação e glorificando o Criador. Observando e adorando. Adorando como? Com sacrifícios, irmão. Não é só com música. Seria muito fácil, né? A gente só chega aqui, cantou uma musiquinha, tá tudo certo. Aí Deus ficou apaixonado por nós, porque a gente cantou uma música, e Ele derrama bênção sobre nós, sem medida. Não basta ir a um culto e cantar uma música e ouvir a palavra. Tem que sacrificar. E sacrifício é entrega. Entrega é sacrifício. Diga, sacrifício é entrega. E entrega é Vamos continuar lendo. Olha isso. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia lhe preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Mais holocaustos e mais sacrifícios de comunhão. Quando ele chega na cidade, ele está tão em êxtase, ele está tão em unção, ele está tão cheio do Espírito Santo, porque agora ninguém morreu, porque agora ele sente como um sacerdote do Senhor, como um rei do Senhor, que o Senhor recebeu a adoração, ele sente que agora está completo, que ele começa o quê? O que eu posso fazer para ser mais completo ainda? E aí ele lembra que Deus o colocou, o tirou do curral, de trás do cocô, a Bíblia diz, e o trouxe à realeza. E aí ele fala, que rei sou eu diante desse Deus? E Davi começa a ter uma atitude de se despir, tirar as vestes sacerdotais, tirar a coroa e entregar a Deus, porque não tinha mais o que ele entregar, todo o dinheiro já estava liberado para entregar, toda a adoração já estava liberada. A Bíblia fala que ele estava adorando, gritando, cantando e rejubilando com toda a sua força, ou seja, ele estava cansado, quebrado, não tinha mais o que dar, fôlego de vida. Ele entendeu que ir ao culto era prestar culto com toda a força e sair cansado de lá. Agora ele entregou tudo, e ele falou, o que eu posso entregar mais? Aí ele olha para a roupa e fala, quem sou eu diante desse Deus? Senhor, toma toda a honra que o Senhor me deu como rei, todo o título, toda a autoridade que o Senhor me concedeu como rei, as vestes sacerdotais como sacerdote. Senhor, o que eu posso te dar mais? Porque o Senhor é tudo na minha vida. Quando Mical vê isso, ela fica endemoniada. A Bíblia diz que Mical está vendo da janela. Aí eu aprendo uma lição.
sempre vai ter crentaiada olhando pela janela. O Eutico estava na janela e caiu, se esbofeteou no chão, morreu. Teve que ser ressuscitado. Sempre vai ter crente olhando pela janela e falando mal. Falando mal do jeito que você entrega, da forma completa que você entrega em nome de Jesus, da forma completa que você adora em nome de Jesus. Vai dar isso lá na igreja? Vai entregar isso? Vai fazer isso? Mas ele nunca vai ter a unção e a presença de Deus que aqueles que são completos vão ter em nome de Jesus. Quem pega? Quem recebe? Eu posso ouvir um amém? Agora olha o que está acontecendo. Mical, a Bíblia diz que ela fica estéril. E eu aprendo outra lição. Todos aqueles que tiram sarro ou que falam mal da nossa adoração, quando ela é a verdadeira e completa, César, vão ficar estéreis. Vão ser acometidos de esterilidade para o resto das suas vidas. É muito sério falar contra um verdadeiro adorador. Por isso, quando você vê alguém adorando e não entender por que ela está adorando com toda aquela loucura, não fale mal. Talvez ela já entregou tudo que ela tinha, não tem mais o que entregar, ela está entregando as vestes sacerdotais, está entregando a coroa, está entregando a honra e você está falando mal dela. Davi, ele estava aprendendo com o tempo, observando a Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Davi estava observando, aprendendo com o tempo, ouvindo as histórias do Deus dele, ouvindo os ensinamentos a respeito do Deus dele, tendo intimidade com o Espírito Santo, porque Davi era um homem revelado. E aconteceu algo um pouco antes, em 1 Samuel, no capítulo 6, no versículo 1. Eu quero que vocês observem, porque eu tenho certeza que Davi observou isso aqui. Olha o que está escrito. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: que faremos com a Arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? E eles responderam: se vocês mandarem de volta a Arca de Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Tá, vamos contextualizar aqui. A conversa aqui é de sacerdotes do Senhor, amém? Amém nada, irmão. É de bruxo do inferno, que serviam ao diabo, serviam a um Deus chamado Dagon. A Bíblia diz que esses filisteus roubam a Arca da Aliança e levam para o templo de Dagon na Filistéia. E eles colocam dentro do templo de Dagon. A Bíblia diz que durante a noite, a estátua de Dagon está na frente da arca, se quebra e deita prostrada na frente do poder, da presença de Deus da arca. A Bíblia diz que os filisteus chegam e ficam desesperados com aquilo. E vão lá e levantam o Deus Dagon de novo, porque o Deus deles tem que ser levantado. E aí levantam a estátua do Deus Dagon de novo. E quando eles vão para casa, a estátua cai e se quebra na frente da arca de novo. Como se não bastasse, o povo começa a ser acometido de hemorroidas ou de tumores. Como se não bastasse, Deus envia os ratos, ratazanas gigantes. A cidade fica infestada, toda a Filistéia fica infestada de ratos. Esse povo fica desesperado. Eles pediam a Dagon e a arca mandava o Dagon para o chão. Como é que faz agora? Eles começaram a observar, porque aquele povo era inteligente, e eles começaram a observar e ver que toda aquela maldição estava vindo por causa da presença de Deus que estava na arca, e eles haviam roubado e trazido a presença de Deus. Não só o Deus dele estava no chão, mas todos eles estavam ficando no chão, com doenças e com ratos, com infestação de ratos, de pragas. Aí eles correm aonde? Nos bruxos da cidade, desesperados. Nos ensinem a escaparmos desse Deus terrível, que é o Deus dos judeus. E aí começa a história, 1 Samuel capítulo 6, versículo 1, vamos de novo. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e seus mágicos e perguntaram: o que faremos com a Arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? E eles responderam: se vocês mandarem de volta a Arca de Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Para perceber o que os bruxos estão falando. A gente precisa mandar a arca de volta, porque o pau tá atorando, tá ficando feio pro nosso lado. Moiou. Tá feio. Azedou. O que a gente faz? Olha os bruxos. Vocês estão loucos? Vocês vão mandar a arca de volta? Se vocês mandarem, então façam o seguinte: não mandem sem um sacrifício. Pô, a galera da Filistéia, os filisteus entenderam isso e Davi não entendeu isso, gente. Agora olha o que eles fazem. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês.
Agora o bruxo está falando assim, é aquele Deus lá terrível? Você é doido, irmão. Você é louco, mano. Manda oferta. Manda oferta para pagar o pecado. E olha a definição das ofertas, vai. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. E que oferta devemos mandar? Perguntaram os Eles filisteus. estavam desesperados. O que a gente manda? O que a gente manda, bruxão? Os sacerdotes e os mágicos responderam: mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus. Pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. A praga caiu primeiro sobre os 5, sobre os líderes da nação. E aí? Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Meu Deus! Assim, ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Só faltou eles falarem assim, talvez, porque ele é soberano, você sabe, né? Os nossos deuses não, mas o deles é soberano. Então talvez ele pare de castigar. E aí? Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Vocês são loucos, meu. Foram mexer com esse Deus depois de saber tudo que ele fez no Egito. Vocês estão loucos mesmo. E aí? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 a uma carroça nova. Presta atenção no temor dos bruxos. Peguem 2 vacas novas que não sabem puxar carroças. Se você pegar uma vaca que não é treinada para puxar carroça e colocar na carroça, ela puxa a carroça? Sim ou não? Ele está aumentando o nível de dificuldade aqui. Agora olha o que ele vai mandar. Depois, toquem os bezerros delas para o curral. Então, peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como oferta para pagamento pelos seus pecados. Aí, toquem as vacas para frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção. Se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Vocês estão entendendo a trama aqui ou não? Eles estão dizendo o seguinte, o bruxo está dizendo o seguinte, os bruxos. Eles estão falando assim, se Deus quer mesmo que a arca volte para o lugar deles, para Bet-Semes, para o povo dele, toque as vacas. As vacas, o natural é que elas voltem atrás dos bezerros. Mas se elas esquecerem dos bezerros, e mesmo não sabendo puxar a carroça, puxarem a carroça e forem em direção a Bet-Semes, está tudo comprovado que Deus está querendo isso mesmo, e a gente vai baixar a bola. Vamos ver se é isso? Mas, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele que mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e a amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo sem se desviar do caminho. Sem lembrar dos filhotes, mugindo, parece que estavam cantando louvor, né? Ei. E os 5 governadores filisteus a seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a Arca da Aliança e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus. Eles não são povo de Deus. Os filisteus são inimigos. Vamos destruir essa carroça que eles fizeram. Vamos queimar. Vamos pegar o ouro e vamos derreter tudo e oferecer a Deus, porque não tem nada a ver com Deus. O Deus é nosso. E aí? Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e a puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas. Opa! Fizeram sacrifícios. E aí? E também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os 5 tumores de ouro como oferta em pagamento pelos seus pecados, um por um, da cidade de Asgod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro de acordo com os números das cidades dos governadores pelos 5 governadores filisteus, isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué,
que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Por que Deus matou o povo agora? Porque eles olharam dentro da arca sem reverência. Agora, pega comigo, gente. O povo dos filisteus estava mais reverente do que os crentes da época? Sim ou não? Estava ou não estava? Eles ficavam olhando de longe aqui, ficaram olhando de longe para ver se as vaquinhas chegaram no lugar certo. Eu imagino que eles estavam olhando o jeito das vaquinhas felizes, longe dos filhotes, e mugindo e falando, elas estão adorando. E daqui a pouco elas chegaram, eles não puderam entrar e ficaram olhando de longe, e eles viram que a arca parou exatamente, eles falaram, uau! Mas o povo que era chamado como povo de Deus, como evangélicos, como povo de Deus da época, levou empurrando com a barriga. Primeiro levantaram oferta com as próprias ofertas que os filisteus entregaram. Ao invés de eles levantarem a oferta da oferta deles, eles deram da oferta dos outros. O que custou para eles entregar uma oferta para Deus da oferta dos outros? Fala para mim. Derreter os tumores, derreter os ratos. O que me parece, eu posso estar errado, mas o que me parece, eu vou conjecturar. Eu falo ou não falo? É que Deus aceitou a oferta dos filisteus, mas não aceitou a oferta dos filhos. Porque a oferta dos filisteus custou muito para eles, mas a oferta do povo de Judá não custou nada. Davi, como inteligente e observante, observador, subserviente e obediente, observava tudo e lembrava. Eu tenho certeza que Davi lembrou de tudo isso. E agora Davi se depara com a arca matando Uzá da mesma forma que matou o povo de Judá. E ele estava levando a arca de Judá para Jerusalém. A arca ficou por muito tempo rodando em Judá e não chegava em Jerusalém. Agora Davi fala, vai chegar em Jerusalém. E agora acontece uma coisa dessas. Será que Davi aprendeu? Será que a gente aprendeu? Ou será que para a gente chegar no culto de domingo ou no culto de quinta-feira e só cantar e depois receber a palavra está tudo certo? Ou você continua pensando, não, se eu chegar e cantar o louvor que está na moda hoje, que está com milhões de visualizações no YouTube, está tudo certo, Deus vai receber. Se eu prestar culto e falar para Deus, muda a minha vida, e entregar o que me resta, eu vou ter um resultado sobrenatural. E Deus vai dar o tudo dele por mim, porque eu dei para ele o que me restava. Porque eu entreguei para ele o que não me custa. Até na hora da adoração eu cantei assim, ó, esperando passar rápido para ver o Fantástico. Por quê? Porque eu queria chegar em casa rápido, estava cansado, semana inteira trabalhando, agora eu tenho que dar para Deus, que cansativo, hein? E está tudo certo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus espera mais dos filhos do que dos inimigos. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta dos tempos da ignorância. Mas agora você não é mais ignorante. Você já aprendeu que para Deus você tem que fazer o melhor, você deve fazer o melhor. Nós devemos fazer o melhor. Nós já aprendemos. Deus te prosperou, Deus te abençoou, Deus te colocou no lugar de honra, Deus te colocou no lugar de bênção, Deus te deu uma família abençoada, Deus restaurou a sua vida, Deus em nome de Jesus e através do Espírito Santo restaurou seu casamento, deu autoridade espiritual para você, deu autoridade do próprio Criador dos céus e da terra para você, mas você não tem coragem de tirar essa autoridade e entregar nos pés dele. Deus fez tudo para você e deu o Filho dele para você como oferta de sacrifício eterno, mas você não tem coragem de sacrificar nada na sua vida. E essa palavra é para mim. Uma das coisas que Davi fez quando aconteceu tudo isso é algo de nós não aprendermos. Ele parou para observar como ele deveria adorar a Deus. Quando eu chamo você nessa consciência, eu estou parando para observar junto com você como nós devemos adorar a Deus. Será que a gente está adorando com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com toda a nossa força? O que a gente sacrifica hoje? Aquilo que nos custa. A gente já está terminando, mas eu só quero mostrar para você como Davi entendeu isso. Corre um pouquinho mais para frente. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Olha Deus brabo com Israel de novo. E aí? Disse Deus a Davi: vá e faça a contagem do povo de Israel e de Judá.
Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte e do sul do país, e faça a contagem do seu povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer que eu faça essa contagem? Porém, o rei fez com Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer. Continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan, e de Dan vieram para o oeste, para Sidom. Depois foram para sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente a Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para fazer o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que eu fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já se havia levantado, Gade foi falar com ele. Contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o Senhor prefere? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, por causa da tua teimosia. O que você quer? 3 meses de fome na tua terra, 3 meses fugindo do inimigo, ou 3 meses de peste na sua terra? ou 3 meses de peste na tua terra? Olha que delícia. Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. E Davi respondeu: eu estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem pena de nós. Olha como Davi é inteligente, cara. E olha como ele conhecia o coração de Deus. Ele falou: fiz burrada. Agora o papai vai brigar, vai pôr de castigo, porque eu sei que ele não é homem para que me nem filho do homem que se arrependa. E ele é Deus zeloso que faz cumprir a palavra dele. Então ele não vai voltar atrás da palavra dele. Eu estou ferrado. Agora ele me deu 3 coisas, mas já que é para apanhar, então vão apanhar de Deus e não do povo. Porque Deus tem um coração misericordioso, quem sabe ele muda de ideia no meio do caminho. É isso ou não é? E aí? Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: Ó, contudo, Davi estava certo, né? Tava ou não tava? Contudo, ele estava certo. Deus é misericordioso. Davi viu o anjo matando. E aí? O anjo com letra maiúscula. E aí? O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus: Se Deus me mostrou, abriu minha visão para eu ver, então deve ter alguma abertura para negociação aí. Eu vou ver se ele tem misericórdia de mim. Ó Senhor, sou eu o culpado, fui eu que errei. O que fez essa pobre gente? Eu e minha família que deveríamos ser castigados contigo. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna. Deus ouviu ou não a oração de Davi? Sim. E aí? E construa lá um altar para Deus. Olha o que o profeta vai fazer. Agora eu quero que você se atenha a isso. Observe. Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade havia lhe dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão em frente a Davi e perguntou: Senhor, por que o Senhor veio aqui? E Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar. Olha o que Araúna vai falar, presta atenção. Construir um altar ao Senhor Deus, a fim de que a peste acabe.
Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui estão as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usados como lenha. Senhor, que honra, o Senhor é meu rei, está aqui. Não, Senhor rei, tudo é seu, não precisa comprar nada não. Estou entregando agora para o Senhor entregar para Deus. E aí? Araúna deu tudo isto ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: Não, leia comigo agora, todo mundo, vai, a igreja inteira, mas em alto e bom som, vai. Obrigado, não aceito, eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e oferta de paz. Quem construiu o altar para o Senhor? E apresentou para Deus o quê? Ofertas, sacrifícios pela paz. Olha a cabeça do cara. Imagina Davi lembrando de tudo. Que bênção, glória a Deus. Recebemos uma oferta do irmão aqui para fazer um sacrifício para Deus. Você tá louco? Os caras lá atrás receberam dos filisteus a oferta e fizeram com ela, morreu todo mundo. Morreu geral. Depois lá, antes de Obed-Edom, Uzá morreu. Eu fiquei observando por 3 meses. Depois que eu fiz a coisa certa, agora eu vou voltar a fazer a coisa errada depois de um erro. Olha a cabeça do Davi. Não vai dar certo essa oferta. Se eu fizer uma oferta só porque o pastor pregou na igreja, de qualquer jeito, não dá certo. Se eu fizer uma oferta só porque os crentes fazem, não vai dar certo. Se eu fizer uma oferta no embalo, porque todo mundo faz, não vai dar certo. Se eu fizer uma oferta com o resto, como se fosse uma esmola, não vai dar certo. Com o meu Deus não existe negociação. Ele quer o sacrifício, que não tem a ver com a salvação, porque hoje para nós, e aí eu sei que vai ter gente na internet falando, esse ministro está pregando uma heresia, porque o sacrifício de Jesus é completo, e somente o sacrifício de Jesus é suficiente, é completo e é único para a salvação. Eu não estou falando de sacrifício para a salvação, eu estou falando de sacrifício por causa da salvação. Aqueles que já são salvos necessitam ter uma mentalidade de salvos e uma vida sacrificial daquele que é salvo. Porque o sacrifício pela salvação já foi feito e é eterno, eles já estão salvos. Mas dali para frente eles vão viver um sacrifício de vida até que Jesus volte e os pegue trabalhando. E tudo que eles entenderem que não é sacrifício, eles vão entender que não dá certo com Deus. Porque Deus deu o primeiro exemplo se dando como filho em sacrifício por nós. E agora o mundo espiritual se move mais ainda. Porque se o sacrifício da salvação está estabelecido e não é necessário que se façam sacrifícios todos os anos agora, porque o sacrifício é eterno e o cordeiro está queimando diante do altar para sempre, agora eu tenho a habilitação, agora eu tenho a autoridade de sacrificar em todo o resto na minha vida para que eu mova o mundo espiritual na autoridade do sangue de Jesus. E Deus, o meu Deus, espera que agora eu tenha uma mentalidade diferente da mentalidade dos filisteus. Que muitas vezes, os ímpios filisteus têm uma mentalidade de mais temor e mais reverência do que nós evangélicos, sim ou não? Dura é esta palavra, não é? Mas você consegue admitir que muitas vezes o povo que não é crente faz melhor do que os crentes? Mas o nosso Deus espera que nós façamos diferente. Quando Davi entendeu isso, Davi foi livre. Davi entendeu isso. E ele começa a se mover e não volta atrás. Agora ele sabe que oferta de qualquer jeito não rola, que não entra, que não passa, que não tem negociação, que não tem concessão. E com Deus é sim, sim, não, não. Agora ele sabe que apesar dele ter o Espírito Santo, dele ser um rei abençoado, ungido por Deus, ele precisa viver uma vida de sacrifícios. E até quando ele fizer besteira, ele tem que começar a entender que o sacrifício é que vai mover o mundo espiritual para que as coisas aconteçam. Não tem a ver com salvação, tem a ver com os salvos, com a atitude daquele que é salvo. Não tem a ver com salvação, tem a ver com adoração. A dor em ação. O que me dói, o que me custa, é o que eu entrego. O que não me custa, não funciona. O que não me custa, não funciona. Não serve.
Ah, bispo, então, se eu aprender isso, esse segredo, essa chave no reino espiritual, eu vou começar a mover desse jeito e tudo vai se mover na minha vida? Vai. Mover o mundo espiritual não é pra gente normal, é pra gente sobrenatural. Se você quiser ter resultados normais, continua sendo evangélico, crente, fazendo o que a cartilha manda. Mas se você quiser ter resultados sobrenaturais, você vai precisar sair da casinha e mover no sobrenatural. Quem recebe essa palavra? Se coloca de pé, dá uma salva de palmas a Jesus. Eu falo ou não falo?